conferência é a primeira oportunidade no Brasil de colocar todos os temas relacionados à comunicação de massas numa discussão democrática. A gente tem que lutar para ter uma boa comunicação, senão você fica sendo só objeto da comunicação, um receptor sem voz ativa. Então, controle social no conteúdo e uma distribuição mais equitativa dos canais de TV e rádio são dois dos principais desafios que temos hoje. A gente sabe que o debate da comunicação, enfim, com todos os aspectos dele, ele não é feito na mídia, não é um debate público. A comunicação sempre foi uma questão resolvida em gabinetes, seja de deputados, senadores ou do Ministério das Comunicações ou da própria presidência. Então, é a primeira vez que a gente vai conseguir debater a comunicação de forma ampla e democrática em todos os estados brasileiros, em diversas cidades. A gente acredita que essa conquista, por si só, já tenha valido muito a pena, a gente ter conseguido fazer com que esses debates fossem realizados em todo o Brasil. Essa conferência, certamente, ela não é fruto da vontade dos empresários do setor e nem fruto de uma vontade de uma benesse governamental. Ela é resultado de um forte processo de pressão popular, que de forma mais organizada já acontece há 2 anos dentro dessa Comissão Nacional para a Conferência e que, de fato, pressionou e demandou, exigiu essa convocação. É evidente que a convocação não sai, a portaria não sai exatamente aos moldes do que nós queríamos e da proposta que foi apresentada pela Comissão Nacional aos ministérios responsáveis, ao governo, enfim, ao Executivo. Mas ainda assim a gente considera que é uma conquista. Por quê? Porque essa conferência é um espaço de participação popular utilizado para formular políticas públicas. Então, o nosso grande compromisso é sensibilizar o movimento social, o movimento sindical, a sociedade em geral, que é a grande prejudicada com o que ocorre na mídia e com a situação que nós temos. Tanto para as comissões estaduais quanto para a Comissão Nacional, é importante a gente criar um espaço muito amplo de pactuação de propostas da sociedade. Fazer um exercício de acúmulo coletivo em torno desse debate de metodologia e também um exercício coletivo em torno do debate temático. Os produtos de uma conferência são diretrizes e ações, que são encaminhados tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo, de forma que eles possam ou virar projeto de lei ou ações de governo. Agora, a gente não pode deixar que isso se resuma a um debate técnico. A grande possibilidade que nós temos nessa conferência é de tirar políticas públicas para que se mude o atual quadro. A mídia não é o primeiro poder, mas agora nós da sociedade é que temos que ter uma reação contra esse tipo de hegemonia que nós temos no país. E a mudança disso se faz através de construir novas políticas, as pessoas terem a consciência e deixar de ser refém da imprensa. Isso é a construção da democratização da comunicação. A questão da comunicação no Brasil passa pelo arrebanhamento, né? Porque você veja, não é que não existam canais, existem muitos canais. Por exemplo, existe o canal do pastor, que o pastor compra o horário e arregimenta seus fiéis. Existe o canal, tem a outra igreja, que é a Igreja do Comércio, onde existem leilões de bugigangas noite e dia, e o espaço reservado para o povo, acho que é o telecurso 2º grau, que começa às 6 horas da manhã. Hoje a gente está lutando para conseguir a concessão, que não é fácil. Ultimamente, as dificuldades são grandes, porque eles nos impõem, para que a gente não exista. Mas só que não, é difícil calar a boca da comunidade. Não tem como você proibir, então, um trabalho belo, bonito, como é o que a gente tem feito naquele município. O Ministério das Comunicações atrasa muito aquela questão de liberar a rádio comunitária para as cidades. Então, nessa questão, o pessoal pega, vai lá e coloca, então ela pirata. Entendeu? Aí o que o piratarismo, eles querem dizerem que vai derrubar a aeronave, que vai dar problema em avião e não sei o quê. Assunto esse que não é provado em laudo, que isso realmente tem acontecido. Não teve um debate popular mesmo para a gente discutir esse assunto. Não sei se por interesse econômico, político, sei lá como é que é, mas agora foi excelente que o nosso presidente Lula abriu esse espaço para a gente debater sobre esse assunto. A comunicação comunitária ela tem avançado nos últimos anos,
principalmente com algumas ações emanadas das suas próprias organizações, sejam elas rádios comunitárias, sejam pontos de cultura, sejam diversas entidades que estão se preocupando com comunicação, com produção de conteúdo. Eu acho que o papel, né, que a gente tem como desafio é como saber mediar esses atores que sempre estiveram fora da política de elaboração de comunicação, para que eles também possam contribuir com a sua experiência local, a sua experiência de comunicação comunitária. É fundamental para o futuro que nós tenhamos uma democratização dos meios de comunicação. Ou seja, que em vez de ter só uma Globo, nós tenha 100 Globos ligadas aos sindicatos, às igrejas, aos movimentos sociais. Que em vez de nós ter 3 grandes revistas, nós ter uma revista em cada cidade e que a população se envolva na feitura dessa revista. E assim sucessivamente nas rádios, jornais, etc. Então, o que nós estamos sofrendo hoje com movimentos sociais, como o MST, que é essa difamação permanente dos meios de comunicação contra nós, tem como pano de fundo que esses grupos econômicos que controlam os meios e são contra as lutas sociais, eles usam os meios para tentar desmoralizar os movimentos, para tentar desanimar aqueles que não estão lutando. Porque o maior problema que eles têm, os donos dos meios de comunicação, que também são donos das terras, das fábricas, das escolas, é se o povo se conscientizar e lutar contra eles. Ao contrário do que muitos pensam, comunicação deve ser um direito de todos. Não é possível que o povo não tenha direito à voz. Nós, do movimento Pró-Conferência, chamamos todos a se engajarem nessa luta por um país melhor.